Boa tarde a todos. Mais um encontro diário da Equipe Trader. Sexta-feira, dia 24/1. Vocês já conhecem o site da Equipe Trader. Quem ainda não conhece, equipetrader.com.br, dê uma navegada. Vai ter esse curso aqui semana que vem, dia 30/1, sobre Day Trade. Quem tem tempo aí e quer adquirir conhecimento, perfil mais agressivo, queira operar Day Trade, tá aqui um curso para você. Dia 30/1, às 8 horas. Já tivemos esse curso em outra oportunidade e agora a gente está fazendo novamente. Para quem perdeu, para quem viu e quer refazer, né? Tá aqui para vocês, é gratuito, não precisa pagar. E aí você só precisa ser cliente da HR Investimentos. Se você ainda não tem uma corretora, ou tem uma corretora, mas quer economizar em corretagem, quer ter um serviço diferente, então conheça aqui as ferramentas e o custo-benefício da corretora. É só clicar aqui onde investir HR Investimentos. Aí você vai clicar e vai cair no site da HR Investimentos, que é o escritório de agente autônomo que vai assessorar você na sua conta da corretora. Então, para vocês entenderem, a HR Investimentos é um escritório de agente autônomo e a corretora é a corretora Rico, tá bom? Corretora Rico é a corretora que você vai operar, que tem esse home broker, que fornece esse gráfico, é ela que vai dar todo essas ferramentas. E quem vai dar todo atendimento nas suas operações, nas dúvidas que vocês vão ter, vai acompanhar você na bolsa, vai ser a HR Investimentos e a Equipe Trader, tá bom? Então conheçam aí a corretora. Não tem custo para abrir a conta, não tem custo para você encerrar também, tá? Não tem nenhuma burocracia para abrir a conta, só alguns documentos básicos, igual você abre em banco, até mais fácil, porque você não precisa pessoalmente, abre tudo pela internet, sem burocracia, sem demora, sem delongas, bem tranquilo. Vamos pegar aqui o mercado hoje, né? Caiu, o mercado aí praticamente todas as ações, fora a Vale aqui, né? A Vale subindo aí 2%. Aqui em papéis em destaque, se a gente pegar do índice Bovespa, poucas, deixa eu ver aqui, ativos que compõem Bov, poucas subiram, né? A Vale e a Brap, que andam bem lado a lado, foram as que mais subiram hoje. Na baixa, a Bisa, que ontem subiu bastante, né? Tinha subido aí 15%, hoje já devolveu 6%, que é a Brookfield. Teve uma notícia aí de fechamento de capital na bolsa, né? Ia fechar o capital. Acho que deve ter sido desconfirmado hoje. Vou pegar aqui umas dúvidas dos clientes e eu quero tratar uns assuntos que ficaram pendentes ontem. Perguntaram aqui o que significa a alavancagem de 15 vezes quando preenche a boleta Day Trade. Nada mais é do que a alavancagem, é um dinheiro que a corretora fornece para você. Aqui, ó, alavancagem de 15 vezes. Deixa eu pôr aqui. Se você quiser operar com 150 mil reais no Day Trade, o que você faz? Coloca 10 mil. Por quê? 10 mil vezes 15, 150 mil. Você tem o poder de alavancar até 15 vezes, ok? Tanto na compra quanto na venda descoberta. Lembrando, isso aqui não é para iniciante, tá? Não é nem para quem tá aí há um ano, é para quem já tem conhecimento ou tem bastante apetite pelo risco. Se você está começando agora, com certeza não é indicado para você. A alavancagem é um benefício, né, que a corretora oferece. Você não precisa mandar todo o dinheiro que você tem para operar, tá ok? É uma forma aí de você diminuir a necessidade de financeiro. Se você quiser operar 1 quilo da Vale, que custa aí 1 quilo da Vale custa 28.700, né? Agora está 28,73. Você manda um sobre 15 avos, né? O valor dividido por 15. E aí você alavanca, você está operando com a alavancagem daí. O restante do seu dinheiro você pode usar em outros investimentos. Então essa é a alavancagem que a corretora oferece, de até 15 vezes. Isso aqui depende do ativo também. Hamilton, o Antônio perguntou, deixa eu ver aqui rapidão, para eu poder ir nos assuntos que eu tinha selecionado.
Ótimo final de tarde para o senhor. Eu gostaria de saber duas coisas possíveis. Primeiro, em relação ao manejo de risco, que com capital de R$ 7.000, teria que ter um manejo de 3.000. Na sua vez, conversa contigo no objetivo. Isso aqui eu vou deixar para o atendimento da equipe trader responder, tá? Manejo de risco que tem a ver com a estratégia. Essa aqui demora um tempinho. Se eu for responder aqui, demora pelo menos uns 15 minutos. Manda e-mail no atendimento@equipetrader que te respondem melhor, te responderão melhor daí, Antônio. Ou se quiser também tem vídeos no YouTube explicando isso daqui. Mas manda e-mail lá que o pessoal responde. Em relação à venda descoberta, quando chega no meu objetivo, eu já faço a compra do ativo para poder sair da posição. Como faço para cancelar o aluguel? Voltar com a minha garantia. Manda e-mail para o hamilton@hrinvestimentos.com. Opa. Se manda e-mail para mim, que eu faço a liquidação do aluguel para você. Eu já vou deixando meu contato aqui para vocês. Entre em contato pelo 0800 ou também tem o chat online aqui no site da HR. Se você entrar aqui, tem aqui, ó, dúvidas, clica aqui e fale conosco, que já fala em tempo real com a gente, tá bom? E também, se você quiser ver alguns tutoriais, como o aluguel de ações, você vai clicar aqui em investimentos, vai clicar depois em aluguel de ações. Você vai ver um tutorial explicando como que é o aluguel de ações, tá bom? Mas é isso aí mesmo que eu te falei. Depois que você comprou, 3 dias depois da compra, você pede para liquidar esse aluguel. Pede como? Ou me liga ou manda e-mail. Fala, Milton, já comprei, liquida para mim. Aí a garantia volta para sua conta corrente, tá? Em D mais um depois. É assim, se você comprou hoje, daqui 3 dias você já pode liquidar. Daqui um dia depois de liquidado, aí você devolve a margem para sua conta. Então, assim, D mais 4 da compra, né? Que vai voltar a margem. Entendeu? Quando alugamos direto pelo HBR, compramos a devolução, podemos fazer... Exatamente o que o Silva perguntou, como que faz para devolver a ação que você alugou do doador, né? Então é esse o processo. Depois de 3 dias após a compra, você solicita a liquidação desse aluguel. Uma novidade, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, vai colocando ali. Mas uma novidade que eu ia mostrar, plano de corretagem de opções. Para quem opera opções, a partir de segunda-feira isso aqui vai estar no site. Plano de corretagem, por enquanto não tem, mas aí a corretora resolveu colocar, tá? A partir de segunda-feira. Você consegue pagar antecipadamente, né? Se você fizer esse plano, você paga antecipadamente e consegue pagar menos de R$ 4 por execução. Por ordem, tá? Por ordem, independente do volume. Se você opera 1.000 opções, se você opera 1 milhão, que seja opções, você vai pagar menos de R$ 4 se você fechar esse pacote aqui. Então é interessante aí para quem opera day trade, para quem opera trava também. Vale a pena você verificar isso daqui. Vai estar a partir de segunda-feira no site da Rico. Estratégia de opções por e-mail. Se você não recebe estratégias, manda e-mail aqui, ó, para o flima@rico.com.vc falando, sou assessorado pela HR, né? Sou cliente rico, meu código é tal, gostaria de receber as estratégias de opções por e-mail. E vai ter esse curso dele dia 10/2. Esse era um recado. Queria também lembrar, ontem eu falei que o LCA, que é a Letras de Crédito Agropecuário, eu falei que ele não tinha FGC, né? Não tinha Fundo Garantidor de Crédito. Mas eu tinha visto numa corretora lá e estava errado lá, daí eu achei que não tinha. Mas a verdade é que tem sim, tá bom? Então, desculpa aí, ontem eu falei errado. Falei que não tinha garantia do Fundo Garantidor de Crédito, mas tem. Se você quiser ver mais sobre renda fixa, você vai clicar aqui, informações importantes, renda fixa. Aí você consegue verificar essas informações. Aqui sobre o Fundo Garantidor de Crédito, aqui, ó, as aplicações LCI possuem um Fundo Garantidor de Crédito que reembolsa até 250 mil. O LCA também tem. Tá? Isso aqui eu falei errado ontem, então já corrigindo aí para vocês. Um cliente tinha me perguntado no e-mail o que acontece se ele mandar uma ordem de compra, tá aqui a pergunta, se eu mandar uma ordem de compra bem acima do preço que está agora, ou uma ordem de venda bem abaixo, o que acontece? Executa aqui preço. Então vocês têm que saber o seguinte, se você olhar o book de ofertas, tá? Aqui é o book de ofertas, e compreender isso, essas informações que são passadas, você vai entender isso facilmente, tá? Por que você vai entender? Se eu comprar
aqui ó, Siderúrgica Nacional, mandar uma ordem de venda R$13, uma ordem de compra, desculpa, o que vai acontecer? Minha ordem de compra no valor de R$13. Mas quanto que é o melhor vendedor? R$11,77. Então, isso aqui é um conceito básico de oferta e demanda, tá? Então, não importa o preço que você vai enviar, vai importar o preço que está pagando ou comprando aqui no momento, tá? Então, se eu mandar uma ordem de venda a R$10, por exemplo, escrevi errado lá no home broker, aí eu vou executar a 11,75, que é o melhor comprador do momento. Então não se preocupe se você preencher errado isso daí. Agora, se eu mandar uma ordem de compra a R$1 ou R$10, lógico que eu não vou comprar. Eu vou ficar bem abaixo aqui dos melhores compradores do momento, tá bom? É isso aí que eu queria esclarecer. Quem estava naquele call que foi enviado há um tempo atrás, do mini índice, pode fazer a realização hoje. Foi um call de swing trade. Deixa eu pegar aqui, foi dado no dia 8/1. Não sei se vocês pegaram aí pela boleta caixa de mensagem operando com você. Um swing trade de índice G14 ou IN G14. Foi no dia 8 de janeiro. Start era 50,495, stop 51,105 e o alvo era 47,500. Hoje bateu 47,600, praticamente aí no objetivo, deu quase 3.000 pontos. Essa indicação do trade ao vivo, da equipe do trade ao vivo. Quem já está na operação, quiser realizar aí, pelo menos fazer uma realização parcial, está bem próximo, só não ficou por 100 pontos, tá bom? Aquelas operações que a Rico fez também já estão quase chegando lá. Aquelas operações de BBAS 3, por exemplo. Vamos dar uma olhada aqui. Se eu não me engano, até chegou já no objetivo. Não, tá quase, né? Falta mais alguns centavos aí. Tem muita gente da corretora que vendeu, tá? Que eu sei, porque eu tenho acesso. O pessoal aluga e tal. Parabéns aí, todo mundo que entrou já tá dando aí quase que 10%. Se cair mais um pouquinho, já chega lá no objetivo na segunda-feira, tá bom? Operação de venda, tá? Lembrando aí, operação de venda. Isso aqui não é operação de compra. O pessoal ganhando com a queda aí. Tube 4 também já tá caminhando. Deixa eu ver aqui como é que tá. Tá bem também. Já chega no objetivo. O que significa a tecla inverter do HB? A tecla inverter, você está olhando no Super Day Trade, né? Vou abrir aqui, ó, menu Super Day Trade. A boleta inverter serve para você inverter sua posição, né? Mas o que é inverter posição? Aqui, ó, inverter. Tá vendo aqui, ó, posição 0, tá? Se você tiver comprado em um índice, vou colocar uma ordem aqui para vocês, ó. Comprei um índice agora. Ordem enviada com sucesso. Tá vendo aqui, posição 1, tá? Agora eu vou clicar em inverter. O que ele vai fazer? Ele vai vender 2 contratos numa ordem só. Olha lá, vou inverter, pronto. Então tá vendo aqui o menos 1? Ele vendeu 2, eu fiquei numa posição vendida em 1. Ok? Então ele inverte sua posição. Se eu estou comprado em 100 ações e clico em inverter, o que ele vai fazer? Ele vai vender 200 ações. E se eu estou vendido em 100 ações, o que ele vai fazer? Ele vai comprar 200 ações. Ele faz a sua posição virar ao contrário. Se você está comprado em 10 contratos ou 30 contratos, clicar em inverter, ele vai tornar você, se você está comprado em 10 contratos, ele vai inverter, vai tornar você vendido em 10, tá? Ele faz a sua posição ficar inversa. Posição o que é? Se eu estou comprado, eu estou na posição comprada. Se eu estou vendido, eu estou na posição vendida. É isso daí a função dela. Clique informática. Se você não entendeu muito bem, que eu expliquei meio rapidinho, vem aqui no site, ó, vem aqui em vídeos. Volta aqui, ó, vídeos. Clica aqui em vídeos, vai clicar aqui, ó, boleta Super Day Trade, boleta operacional Super Day Trade. Vou passar ali para você, aí tem um vídeo aí, explica bem sobre isso. Meu tempo já está corrido aqui, para a gente começar com os estudos de papéis. Ficaram algumas dúvidas aí do Shen, pode usar stop para venda... Exatamente, Shen, não precisa usar alavancagem. Esse valor aqui é o que é a possibilidade, né? Se eu quiser vender sem usar alavancagem, só você não usar. Se eu tenho 10 mil, vendo 5 mil, eu não estou usando alavancagem,
tá? Você só vai usar a alavancagem caso você esteja extrapolando o valor financeiro que você possui, tá bom? Não é porque está aparecendo 15 ou que vai aparecer 10 aqui que você precisa necessariamente usar a alavancagem, tá bom? Você pode vender, vender sem usar a alavancagem normal. Tá aqui meu e-mail, meu telefone, o site. Desejo a todos um bom final de semana. Fiquem todos com Deus e até semana que vem. O Matheus vai começar agora o encontro diário. Até mais. Beleza, pessoal, desculpem a demora aí. Tava terminando de acertar algumas coisas aqui com o Hamilton. Bom, gente, boa tarde a todos. Hoje, sexta-feira, né? Fechando mais uma semana. E eu aqui no encontro diário com vocês, é um grande prazer. E hoje a gente vai olhar bastante aí o gráfico semanal, né? Já que alguns papéis que a gente tem no radar, alguns papéis que a gente está de olho, estão pelo gráfico semanal, né? Então a gente vai olhar vários desses gráficos para a gente ver se a partir de segunda-feira a gente pode pensar em fazer alguma coisa nesses papéis aí que a gente está de olho, tá bom? Esse aqui é o nosso site, equipetrader.com.br, tá bom? Cadastre-se, venha participar ao vivo conosco. Se você não pode participar ao vivo, cadastre-se aqui para receber alguns estudos, né? Enfim, a gente manda bastante coisa, fazer downloads, tá bom, gente? Para quem não sabe, ó, esse menu Aprenda, aqui ó, é onde tem alguns PDFs, algumas planilhas, algumas coisas gratuitas aqui, todas gratuitas, para que você possa estudar, tá bom? Então entre aqui no nosso site, venha conferir. Tem um material muito legal aqui que você pode, alguns aplicativos, essa canetinha aqui que vocês estão vendo eu usar, essa Point of Fix aqui, vocês podem baixar ali para conseguirem utilizá-la. Bom, gente, vamos aos estudos então. Vou começar aqui pelo Ibovespa, né? Ibovespa, então, na tela aí para vocês. Ibovespa hoje caindo um pouquinho, olha lá, fechou com isso mesmo, 1.10 de queda, 1.1 de queda. O gráfico do Ibovespa. Gente, tendência de baixa é isso daí, tá? É normal. É normal, mas saibam que o papel está autorizado, o índice, né, está autorizadíssimo a fazer um pullback na média móvel. Então, se a gente começar a ver a partir de segunda-feira um movimento de alta aqui, não é sinal de tendência de alta não, tá bom? É sinal de reversão de movimento, é um retorno na média móvel, assim como fez aqui, assim como fez aqui, assim como fez aqui, aqui, tá bom? Aqui, e tá na hora de fazer isso aqui, tá bom? Então, aí a gente vai ver segunda-feira aí, não sei se vai ser logo na segunda, terça, mas o papel tá devendo ainda um retorno na média móvel, tá bom? Um retorno de alta, um movimento de alta dentro de uma tendência de baixa. Beleza? E o gráfico semanal, já que hoje é sexta-feira, fechando aí também com 2,83% de queda na semana, tá bom? Mas não rompendo o fundo deixado aqui na casa dos 45 mil pontos, que é onde a gente está de olho, né? A gente tem que torcer para que o papel, o índice nosso, volte a subir antes de romper essa região dos 45 mil pontos, para fazer então o pivô de alta a partir do rompimento dos 57 mil pontos. Tá legal? Então o Ibovespa não mudou absolutamente nada do que a gente havia falado ontem, né? E antes de ontem. Papéis de posição, eu tenho o ALL3 por enquanto. ALL3. Olha lá, tá aí pra vocês. E hoje caindo mais um pouco, tá bom? Hoje na hora que eu vi, na verdade, tava caindo bem mais, né? O papel se recuperou aí depois e fechou. Mas na hora que eu vi, o papel tava caindo ainda mais, tá bom? Mas é isso aí, gente. O papel dá sinal de que vem buscar o topo aqui, ó, o fundo, desculpa, na casa dos 6,10, que é o fundo deixado aqui embaixo. A venda foi dada aqui em cima e o stop continua aqui em cima. Para quem já tá nessa operação, para quem entrou vendido e, né, porventura, tá vendo o papel fazer tudo isso daqui e já tá, poxa, quero sair, não tô me sentindo seguro, minhas últimas operações não foram legais, né? Quiser trazer o stop a preço de custo, tá bom? É uma opção. Matheus, é mais aconselhável? Não sei, gente, depende do seu caso, mas o stop técnico, isso vocês precisam saber, o stop técnico continua aqui em cima, tá bom? Você trazendo o stop a preço de custo, você aumenta seu risco de tomar uma violinada e o papel voltar a cair. Até porque o papel vai estar mais perto do seu stop, né? O valor de hoje vai estar mais perto do seu stop.
Mas é uma opção para aqueles que querem simplesmente proteger o capital, né? Não querem perder mais, ou porque o psicológico pode ficar meio abalado, porque já viu o papel caindo e depois volta a subir. Mas o stop técnico ainda é aqui em cima, tá bom? Stop da operação continua aqui. Eu particularmente não gosto muito de ficar movendo stop para preço de custo, não. Tá bom? Mas o stop, porque eu sei que a região de resistência é aqui em cima. E é isso que eu faria. Eu talvez procurar pelo gráfico de 60 minutos alguma opção de stop também por lá. Deixa eu dar uma paradinha aqui para dar uma boa tarde pro pessoal. Deixa eu olhar o menu Questions, né? Deixa eu ver como que tá aqui o menu Questions. Boa tarde a todos, então. O pessoal participando bastante. Gente, tem muita pergunta aqui, muito recado. E eu com certeza não vou dar conta de olhar tudo, tá? Eu tô sozinho aqui, não tem ninguém no menu Questions com vocês. Então, se vocês não receberem uma resposta aí, já peço perdão. E já coloco o nosso e-mail ali, o atendimento@equipetrader.com.br à disposição de vocês. Então, dúvidas podem mandar para o nosso atendimento. Estão perguntando do Osnei, né? Cadê o Osnei e tal? O Osnei não participou ontem, não participou hoje. O Osnei ele tá viajando, tá, gente? Ele foi levar a filha dele para conhecer alguns parentes em outra cidade, né? Ele tá próximo a Curitiba. E ele foi lá, foi viajar, pegou hoje sexta-feira, saiu hoje cedo. Mas tá tudo bem, já ligou, deu notícia, falou que a viagem deu tudo certo. Tá bom, mas tá lá, vai aproveitar o final de semana para dar uma descansada. E beleza, beleza. Daqui a pouco eu passo aqui no menu Questions de novo. Só para dar uma satisfação se vocês não forem respondidos. Cruz 3, Souza Cruz, tá no nosso radar. Por causa do gráfico mensal, eu vou colocar todos juntos. Souza, Brasil Foods, GRND3, que mais que tá? O GPA3, tá bom? Esses 4 papéis que eu falei, vou colocar eles todos juntos, porque todos têm o mesmo padrão. A gente pode até fazer assim, quer ver, ó? Colocar esse no radar, no mosaico, quer dizer, Brasil Foods, ó, já aprendam essa função. Estou colocando o código do papel e estou colocando ele no radar, clicando nesse ícone aqui, ó. No radar não, no mosaico. Coloquei esse aqui também. Vou colocar o GPA3. Acho que é até legal gastar um tempo, vou clicar aqui, ó, mostrando isso para vocês, porque né, o pessoal gosta de usar. GRND3. E essa plataforma é gratuita, tá, gente? Ó, vou clicar aqui de novo, ó. E aí quando eu clicar aqui nesse botão aqui, ó, onde eu circulei em azul, você vai ver que vai aparecer todos os gráficos na tela. Cruz 3, Brasil Foods, o GPA3 e GRND3, todos os papéis aí na tela pra gente, tá bom? O pessoal que opera Day Trade usa bastante essa ferramenta. Por que eu tô colocando? Vou colocar todos no mensal, ó. Mensal e gráfico mensal também. Olha lá, todos eles no mensal. E a gente vai estudar todos eles de uma vez só hoje, quer ver? Deixa eu só apagar essas linhas de GRND3. Beleza, gente, olha lá. Tá na tela para vocês. Gráfico, todos eles têm tendência de alta, tá vendo? Todos eles têm tendência de alta. Clara tendência de alta. Cruz 3, dos 4 papéis, Cruz 3 é o que mais passou de média móvel, ó. Já sentou na média móvel e tá ali no limite como que eu posso falar? De correção. Ele não pode cair muito mais que isso não, tá, gente? Senão complica um pouquinho, mas de qualquer forma tá ali. Tá naquela regiãozinha ali das médias móveis. Apesar de média móvel já tá se curvando para baixo e tal. Mas enfim, a gente vai acompanhando, não vamos nos precipitar. Ok, vamos continuar de olho. O GPA3 é a mesma coisa, tendência de alta e se aproximando de média móvel. Brasil Foods já sentou nas médias móveis, tem que começar a sentir suporte por aí, ou seja, parar de cair. E GRND3 é a mesma coisa, já se aproximou de média móvel, já sentou nelas e tem que, a partir daqui, parar de cair, né? Porque já está nessa região de média móvel. Se eu colocar no gráfico diário, e é por isso que nós estamos de olho, coloquei todos no gráfico diário agora. Acho que a gente vai até economizar um tempo estudando todos dessa forma. Ó, colocando no gráfico diário, o que a gente está esperando? Um sinal no gráfico diário, ou seja, um pivô de alta no gráfico diário, para que a gente possa pensar em comprar. Então, Cruz 3, por exemplo, ó, essa reta aqui está traçando em 24,36. Ou seja, rompendo essa região, a gente pode pensar em comprar o papel lá de olho no gráfico semanal, no gráfico mensal,
que está sentado nas médias móveis, a gente sabe que pode sentir suporte e voltar a subir. Ou seja, nós temos mais de um tempo gráfico falando a mesma coisa. Né? Então, para o mensal começar a subir, o diário vai ter que fazer esse pivô de alta. Aí o semanal vai assumir tendência de alta. E aí o mensal vai começar a subir. Foi uma operação que a gente fez em Valide, VLD3, ano passado, no final do ano passado, que nos rendeu aí R$ 4,50 por papel, sem chegar no objetivo. Né? Foi uma operação muito legal. Apesar de não ter dado certo, não ter sido o ideal, porque a gente queria ganhar os 3 para 1, lá a gente conseguiu sair com 4,50 de lucro. Isso é legal. Para os mais... para os menos conservadores, para os mais arrojados, dá para tentar fazer isso aqui pelo gráfico de 60 minutos, tá bom? Quanto menor o tempo gráfico, mais arrojado você, né, vai dar sinal que você é. Você pode fazer isso aqui no rompimento do pivô de alta no gráfico de 60 minutos, por exemplo. Mas aí é mais arrojado, porque está mais longe do gráfico mensal, e aí fica um pouco mais difícil da coisa acontecer, tá bom? Mas eu acho que já deu para entender por que esses papéis estão no nosso radar. Eu vou tirar do mosaico aqui e vou continuar com os próximos papéis. Light 3, esse sim pelo gráfico semanal. E aí eu faço questão de ver com vocês o gráfico semanal. O gráfico diário, então, fechando abaixo de média móvel, hoje caindo mais um pouco, olha que legal. E é isso que eu estou torcendo mesmo, por isso que eu falei que é legal. Não sei se alguns de vocês têm posição nesse papel, se tiver, me desculpe. Eu estou de olho no gráfico semanal, tá bom? Por isso que eu estou torcendo para cair aqui. Olha lá, uma correção do gráfico semanal. Eu vou colocar eles no mosaico também. Acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha. Agora eu vou ter 2 gráficos só no mosaico. Olha lá, Light 3 no gráfico semanal aqui. E eu vou colocar Light 3 também na tela, só que no tempo gráfico diário. Olha lá, agora sim. Light 3 diário aqui e semanal aqui. Qual que é o meu interesse de fazer isso? Gente, gráfico semanal em região de suporte, correto? Tendência de alta e próximo de média móvel. E gráfico diário, fez o pivô de baixa. Colocar assim, afastado de média móvel. O gráfico semanal está falando que vai para onde? Está em região de suporte, o papel pode chegar aqui, pode tocar nessa região de suporte e voltar a subir. E o gráfico diário, afastado de média móvel e deve fazer um repique nas médias móveis, olha lá. Também pode subir. Então eu posso tentar adiantar esse movimento aqui pelo gráfico diário, pensando nessa alta aqui, nesse teste dos 22,50 do gráfico semanal. Então, o que eu aguardo? Segunda-feira, então, se fizer nova máxima, você vai entrar, Matheus? Se romper os R$ 20? Não vou. Por quê? Porque meu risco seria tudo isso daqui. Eu teria que colocar meu stop abaixo de 19,40. Então eu teria tudo isso daqui de risco, sabendo que na média móvel pode sentir resistência e voltar a subir. Lembra que eu falei no começo do Ibovespa? O papel tende a fazer um movimento na média móvel, mas para depois voltar a cair. Ou seja, bate na média móvel e sente resistência, assim como fez aqui. Né? Em um movimento de alta aqui, o papel pode voltar a bater na média móvel e voltar a cair, continuar a tendência de baixa. Quando a gente quer fazer essa compra contra a tendência aqui, é torcendo para que o diário fale, de olho lá no topo anterior dos 22,50 que eu falei, ó, que é o topo lá do semanal, que é esse mesmo topo que eu tracei aqui. Então, mas segunda-feira fica complicado por causa da relação risco-ganho. Eu vou torcer para que segunda-feira o papel abra, fique mais ou menos nessa regiãozinha aqui, ande um pouquinho devagar, para que a gente tenha um stop aí um pouquinho menor, para que a gente tenha chances de entrar no papel e fazer essa operação. A mesma coisa é para VEG 3, tá bom? E por isso que eu já vou até deixar na tela neste formato que está aí, ó. VEG 3. A mesma coisa, gente, semanal aqui e diário aqui, tá? Ó, o gráfico semanal de VEG fechando com um martelo, olha que legal. Um martelo na região da média móvel, um padrão de alta bem conhecido por todos nós, né? A gente estuda esses padrões nos nossos cursos. E é interessantíssimo, tá, gente? Isso aqui me chama a atenção. Já o gráfico diário é a mesma coisa, afastado de média móvel, dentro de uma tendência de baixa. Ou seja, gráfico diário falando para mim, ó, a partir daqui eu posso voltar a fazer um movimento até as médias móveis. E o gráfico semanal, ó, a partir daqui eu estou numa inversão de polaridade. Olha aqui, eu estou numa inversão de polaridade, eu estou perto das médias móveis e eu fechei a semana com um martelo. Ou seja,
eu posso voltar a subir para testar o topo na casa dos R$ 32. Então eu tenho dois tempos gráficos falando a mesma coisa, ó. Se esses dois tempos gráficos, então, estão falando a mesma coisa, eu posso arriscar alguma coisa utilizando dois tempos gráficos, né? Mas pelo mesmo motivo que eu acabei de falar em Light 3, eu também fico aqui e não vou entrar na segunda-feira não. Eu espero que o papel se movimente devagarzinho para que eu tenha condição e um risco baixo para eu poder entrar nessa operação. Porque eu sei que nas médias móveis aqui do gráfico diário, o papel pode sentir resistência e voltar a cair. Tá? Então eu preciso ter uma relação risco-ganho de 3:1 até as médias móveis aqui, que não é o caso, né? Se fizer uma nova máxima, se romper os 28,60 e eu entrar, logo nos R$ 29, 29,20 eu já tenho resistência de novo. Então eu tenho isso aqui só de objetivo. Para isso daqui de prejuízo. Então, pela relação risco-ganho, eu fico de fora dessa operação. Tá bom? Mas fico de olho, continuando no nosso radar e a gente continua estudando, tá bom? Nos próximos encontros diários. HGTX3. HGTX3. HGTX3, deixa eu até tirar do mosaico aqui. Porque HGTX3 a gente tá de olho só por causa de um tempo gráfico, né? É o gráfico diário, inclusive, que está na tela. Olha lá, gente, gráfico diário, tendência de baixa, é isso que a gente estava esperando mesmo para o papel. Só que a gente está esperando um retorno na média móvel, né? Para a gente poder pensar numa venda. Por enquanto, esse retorno não aconteceu. Por enquanto, ainda não aconteceu. Ok? Olha lá, gráfico semanal. Ah, não, é muito parecido. Ah, aqui está em... Desculpa, gente, eu estava olhando aqui, ó, estava em VEG3, ainda estou vendo que estava... Agora sim HGTX3, esquece tudo que eu tinha falado, tá bom? Cancela o que eu falei. Agora sim, ó lá. A gente estava esperando esse movimento aqui nas médias móveis para a gente poder pensar em compra. O papel chegou ali e já caiu, tá bom? E não deu relação risco-ganho, não tinha o que fazer. Né? Ó lá, hoje deu uma venda porque rompeu a mínima, para você colocar o stop aqui em cima. E sabendo que o papel pode sentir suporte nos 27, fica complicadíssimo. Né? O seu possível ganho aqui era menor, sei lá, 2 vezes menor do que o seu possível prejuízo. E aí, pra mim, eu julgo que não vale a pena, tá bom? Então, fico de fora. O que eu aguardo pro papel agora? Agora eu torço para que rompa os R$ 27. Já até pode sair do meu radar aqui, já vou até tirar, mas pro curto prazo eu já vou deixar de fora. Mas eu torço para que rompa os R$ 27. Se romper os R$ 27, aí eu volto a ter atenção pro papel, porque aí, voltando para uma média móvel eu posso pensar numa venda. Deixa eu dar uma olhadinha no gráfico semanal. Mas o semanal vai estar para baixo de média móvel, para baixo de média móvel também não penso em fazer nada não. Gente, essa história aí para HGTX3 então. O papel fica de... Deixa eu ver o mensal. Será que é o mensal? Não, também já fez pivô de baixo mensal, ó. Mensal já fez pivôzão de baixa, já era. Gente, então o HGTX3 eu tiro do meu radar por enquanto, tá bom? Até romper os R$ 27. Depois que romper os R$ 27, ele entra novamente no meu radar, porque a gente pode pensar numa venda se o papel voltar para as médias móveis. E Marfrig também, que está no nosso radar. Agora eu vou colocar no mosaico novamente. MRFG3. E aqui também MRFG3. Beleza, gráfico semanal e gráfico diário. Agora o semanal está desse lado, tá, gente? E o diário está aqui, só atenção para isso daí. Olha só, o que a gente havia falado, né? A mesma coisa que a gente falou para os outros papéis aqui que a gente estudou pelo gráfico com essa junção de tempos gráficos. A gente estava esperando um retorno do semanal em região de resistência, só que os outros eram para compras, né? O semanal estava aqui, ó, em região de suporte. Aqui o semanal está numa tendência de baixa em região de resistência, ok? E o diário afastado de média móvel. Nos outros papéis que eu mostrei, o diário estava afastado de média móvel, mas lá embaixo, podendo subir para as médias móveis. Aqui o papel aqui está ao contrário, ele está afastado para cima, podendo voltar para as médias móveis, ou seja, apontando para baixo. Então, pela região de resistência do semanal e pelo afastamento de média do diário, eu tenho dois tempos gráficos falando para mim, ó, posso corrigir, eu posso voltar a cair, tá bom? E por isso a gente pode pensar numa venda, e foi isso que eu falei ontem. E aí, gente, eu falei que ontem não tinha relação risco-ganho para entrar e por isso eu ficaria de fora, né? Claro que cada um aqui
sabe dos seus riscos, sabe de quanto você pode correr de risco e você decide o que você quer fazer. Eu decidi que eu não entraria na operação, ficaria de fora ainda. E fiquei de fora, essa queda que teve hoje, o papel já caiu 20 centavos de ontem para hoje, mas eu não surfei essa queda não, eu realmente estou de fora. E o gráfico semanal fechando com um padrão muito bonito, tá bom? Que é um martelo invertido, um martelo invertido não, uma estrela cadente, né? Porque está no topo. É como se fosse um martelo invertido aqui, ó, só que por estar no topo, então, nós chamamos ele de uma estrela cadente, né? Porque aconteceu depois de um movimento de alta. Tá? Se tivesse acontecido depois de um movimento de baixa, deixa eu trocar aqui. Se tivesse acontecido depois de um movimento de baixa, ele seria chamado de martelo invertido. Então essa figura aqui tem dois nomes, dependendo da posição onde ela se encontra. Tá bom? Dependendo da posição onde ela se encontra. Se ela for uma estrela cadente, ela indica pra gente reversão de movimento, ou seja, que depois dela o papel pode ser que comece a cair. E se for um martelo invertido, indica pra gente que depois que ele aparecer, o papel pode subir, inverter o movimento e voltar a subir, tá bom? Um pouquinho de teoria para vocês de Candlestick, que é o nome dessas velhinhas que vocês estão vendo. Mas enfim, gente, agora, se ontem já não tinha relações com o ganho, hoje muito menos, né? Você vai entrar aqui e colocar o stop aqui em cima, sabendo que aqui ela pode sentir suporte, fica complicadíssimo, né? E o gráfico semanal, então, o que eu torço? Eu torço para que suba mais um pouco, tá bom? Nos próximos dias, para que a gente tenha relações com o ganho de fazer alguma coisa aqui pelo gráfico semanal. Tomara que, apesar de o papel já estar aqui nessa região de média móvel, já está autorizadíssimo para voltar a cair, tá, gente? Só que se voltar a cair aqui, eu não tenho relações com o ganho também pelo semanal, ó. Eu teria tudo isso aqui de risco para isso aqui de ganho, é praticamente 1 para 1, quando eu busco 3 para 1 pela relação risco-ganho, tá? Um ganho de 3 para um risco de 1. Então eu permaneço de fora. Permaneço de fora por enquanto. Segunda-feira a gente volta a conversar pro papel. Independente do movimento que fizer segunda-feira, eu fico de fora. Continuo sem essa posição. Papéis solicitados para mim hoje foram Gol 4, que eu anotei por enquanto. Daqui a pouco eu abro para vocês pedirem mais alguns papéis. Deixa eu tirar só do mosaico. Essa funçãozinha do mosaico aqui é muito legal de usar, tá, gente? Se vocês não sabem como utilizá-la, me perguntem que eu mostro pra vocês depois. Pode me mandar um e-mail lá que eu mostro. Se bem que eu já mostrei aqui, né? Mas se não entendeu, pode me perguntar que eu mostro também. É legal de usar. Calma aí, deixa eu trocar o gráfico aqui. Gol 4, beleza, tá aí. O Hamilton, deixa eu ver aqui, o Hamilton esqueceu uma posição aqui de... Ele mostrou pra vocês, foi dar o... Agora já zerou, beleza. Tinha uma posição de mini aqui que ele mostrou pra vocês, achei que ele tinha deixado em aberto ali. Beleza, gente. Gol 4, isso aqui é o gráfico semanal, tá bom? Fechando, esse candle pra mim aqui não representa muito, tá bom? Lembra que eu falei, acabei de falar, né? O martelo invertido ou a estrela cadente. Gente, aqui não tá fora de tendência, tá lateralizando, isso aqui pra mim não significa nada, tá bom? Apesar da figurinha ali, mas a posição dela pra mim realmente não significa nada. Eu não considero isso aqui nem um martelo invertido, nem uma estrela cadente. E pra mim Gol 4 tá lateralizando. Tá lateralizando exatamente aqui, ó. Tá bom? Então, enquanto o papel estiver nessa regiãozinha, eu não penso em fazer nada. Enquanto estiver entre os 16 e os 6 reais aí, eu não penso em fazer nada. Isso aqui é gráfico semanal. É claro que dentro desse intervalo aqui, né, no gráfico diário, a gente pode ver alguma coisa. Por exemplo, se o papel sair dos 7 reais, dos 6 reais, e for até os 16, 17 reais aqui em cima, ó. Se ele fazer todo esse caminho aqui, é claro que o diário vai assumir tendência de alta num curto prazo. E aí a gente pode pensar em fazer alguma coisa assim. Então o gráfico semanal eu não vou olhar não, tá bom? Apesar de hoje ser sexta-feira, fechamento da semana, eu vou olhar o diário. Mas olha só, o diário também não mostra muita coisa pra gente, né? E aí complica. Olha o diário aqui, ó. A mesma coisa, né, gente? Então realmente não tem o sinal. Permaneço de fora enquanto o papel, pelo gráfico diário, enquanto o papel estiver entre 9... Aqui, ó. 9 reais e 12 reais aqui, eu deixo essas duas retas aí e eu vou só acompanhando, não penso em fazer nada, tá bom? Fico de fora.
Deixa eu ver aqui outro papel. Banco do Brasil. O Banco do Brasil eu olhei ontem, né? O Hamilton olhou aqui um pouquinho no começo também. Mas vamos lá. BBAS3, então. Tá aí na tela para vocês. Banco do Brasil. Clara tendência de baixa. Deixa eu até tirar essa ferramenta aqui, que isso aqui é coisa mais antiga. Ó, gente, clara tendência de baixa. Não tem dúvidas, apesar de ter dado essa bagunçadinha nesse período aqui. Depois voltou a cair. Enfim, agora tá afastado de média móvel, gente. Quem aqui quer vender? Tendência de baixa a gente pensa em venda, certo? Tendência de baixa a gente pensa em venda. Quando eu falo venda é para ganhar com o mercado em queda, é operar a favor da tendência, operar vendido. Se a gente pensa em venda, a gente não quer vender fundo. Deixa eu trocar a ferramenta. A gente não quer vender fundo. Por quê? Porque depois de um fundo o papel começa a subir. Né? O papel veio, fez um fundo e começou a subir. E ninguém quer vender fundo, né? Quando você vende torcendo para o papel cair. E o fundo só acontece depois de um movimento de queda, não foi? Olha aqui, ó. Intuitivamente, quando eu fui falar para vocês do fundo, eu fiz essas linhas aqui. Eu não pensei para fazer isso aqui, não. Tá? Essas linhas de queda aqui, ó. Forma o fundo. E aqui, qual que foi o último movimento? Não foi um movimento de queda? Então, com certeza, isso aqui não é um topo. E quando eu vendo, eu quero vender topo. Por quê? Porque depois do topo, o papel começa a cair. E é exatamente é isso que eu quero. Eu quero ganhar com o mercado em queda. Então, esse último movimento aqui foi um movimento de queda. Depois de um movimento de queda, eu não quero vender aqui. Porque eu corro o risco de vender um fundo. E não é o que eu quero. Então, eu permaneço de fora do papel e torço para que o papel suba. Tá bom? O papel se aproximando de média móvel depois, está em tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes. Fez um movimento de alta, depois de um movimento de alta eu posso ter um topo. Região de média móvel eu posso ter um topo porque é uma região de suporte. Aí eu posso pensar numa venda aqui, mas eu preciso aguardar, tá bom? Então o Banco do Brasil é um papel que pode entrar no nosso radar, a gente pode ficar de olho para venda também, mas só depois que o papel retornar para as médias móveis. Por enquanto não pense em fazer nada não, não pense em vender. E não penso em comprar também. Mas e Matheus, e se a gente fizer uma compra contra a tendência? Igual a gente está pensando em fazer lá em Light, lá em VEG. Não dá para fazer isso daí? O papel se afastar de média móvel deve para a gente um retorno nas médias? Sim, gente, dá para fazer, mas se a gente tivesse o apoio de um tempo gráfico maior, que seria o semanal. O semanal, olha só, uma bagunça danada. O papel abaixo de média móvel não está em região de suporte. Então eu não tenho dois tempos gráficos falando a mesma língua. O semanal aqui nem sei que ele está falando, porque ele está lateralizando. Tá? Ao contrário de VEG e ao contrário de Light 3, que a gente viu há pouco nos nossos papéis de posição. Gente, deixa eu dar uma olhadinha. Victor fez uma pergunta aqui. Deixa eu dar uma olhadinha no menu questions para ver o que vocês estão falando e ver a pergunta do Victor. Qual site que vocês indicam notícias relevantes para operar? Então, Vitor, é o seguinte, para a gente operar, por esse formato que eu estou falando para vocês, análise técnica, eu até me abstenho de notícias, tá bom? Hoje, por exemplo, hoje, sexta-feira, eu acho que eu entrei num site de notícia hoje por uns 10, 15 minutos, dei uma passada de olho nas principais acontecimentos ali, as principais coisas que estavam acontecendo, só para não, sabe aquela coisa, não ser tapado, né? A gente precisa olhar alguma coisa assim, saber o que está acontecendo, as pessoas perguntam, a gente precisa saber o que é. Né? E eventualmente a gente também recebe notícias por e-mail, porque os nossos alunos sempre perguntam uma coisa ou outra e tal. Mas para a operação, dessa forma que a gente está trabalhando aqui, análise técnica, para o estudo dos gráficos, a gente não precisa de notícia. Tá bom? A gente não olha notícia para isso. Até para a notícia não influenciar a gente. Às vezes o gráfico está falando assim, ó, vende porque está numa região de resistência, precisa vender, a gente tem sinal tal, e a notícia está falando, olha, saiu o balanço, teve X% de lucro, aí você olha e vê que a empresa deu lucro, automaticamente você pensa assim, bom, se a empresa deu lucro, então vai subir. Mas o gráfico está te mandando vender. E aí? Já te deixou em dúvida já. E talvez você não faça essa venda aqui por causa dessa notícia aqui que você viu. Então, por isso a gente acaba não acompanhando notícia. Nosso método é baseado em análise técnica e a gente estuda os gráficos, tá bom? E outra, sai um balanço lá, gente. O papel teve, sei lá, Itaú
e Tube 4 lá teve Y% de lucro no primeiro trimestre, por exemplo. Ah, vai subir. Mas e se, sei lá, os grandes investidores estavam esperando 2Y% de alta? A gente não sabe. Automaticamente a gente pensa que isso aqui é bom, porque foi positivo, né? Porque foi um lucro positivo. Mas e os grandes players aí, os grandes investidores? E se eles estavam esperando 2Y% de alta aí, e são eles que movem o mercado? Você acha que o mercado vai para cima? Não, o mercado vai para baixo, mesmo tendo lucro. Tá bom? Então essa questão aí, ela às vezes pode nos atrapalhar, então a gente prefere se abster de notícias para utilizar análise técnica para operar, tá bom? Como eu disse, a gente olha algumas notícias assim durante o dia, as mesmas notícias que vocês olham aí, que vocês têm, é as notícias que a gente tem. A gente não tem nenhuma notícia a mais, não tem nenhum, a gente não paga nenhum canal de notícia para passar nada pra gente, não. As mesmas notícias que vocês veem, a gente vê também. Mas a gente usa para conhecimento só, tá bom? Não é nada que vai influenciar na nossa tomada de decisão. Beleza, Vitor? Qualquer dúvida, mande e-mail para mim para atendimento. A gente pode conversar um pouco mais sobre isso daí. Bom, gente, acho que é isso daí. Tem mais algum papel aqui? Eu bati o olho e não vi nada. Luciano falou de HRTP3. Vamos dar uma olhadinha. Um papel tá subindo nos últimos dias. Era isso aqui mesmo. Muito parecido com Bisa, né? Inclusive, o gráfico aqui. Não sei se tem alguma relação. Sinceramente, não sei se tem alguma relação. Bisa, eu sei que tá saindo algumas notícias aí, mas não acompanhei nada, tá bom? Não sei se tem alguma relação, mas, ó, gente, a partir desse ponto aqui de R$ 1 aqui mais ou menos, de R$ 1, o papel fez um pivô de alta, né? Aqui já tinha feito, mas aí voltou, fez pivô de alta e se afastou de média. E agora, vamos comprar agora, Matheus? O papel nos últimos dias está subindo. A gente comprar agora é complicado. Do mesmo jeito que eu quero vender fundo, que acontece depois de um movimento de... Eu quero vender topo, aliás, que acontece depois de um movimento de alta, eu quero comprar fundo, que acontece depois de um movimento de baixa. Então agora subiu, o papel está subindo, eu não penso em comprar agora não. Porque aqui com certeza não vai ser um fundo. Não sei se vai ser topo, mas com certeza fundo não vai ser. Então eu espero o papel voltar para a média móvel para a gente poder pensar em fazer alguma coisa. E a liquidez tem. Liquidez tem. Então, pela liquidez a gente poderia operar. Só o momento de entrar na operação agora que eu não vejo que é momento ainda, eu espero mais um pouco. Suzano e GGBR. Beleza. Dário, eu ainda não consegui ver o lance da planilha lá. Ó, escrevi Dário aqui na tela. Tava falando seu nome, acabei escrevendo. GGBR4. GGBR4 pra mim ainda não muda muito, tá bom? Eu vejo essa regiãozinha aqui, deixa eu subir um pouco, ó. Essa região para o papel eu vejo como uma região importante, ali na casa dos 16,20, 16,40. Por quê? É uma região onde o papel, se romper essa região, o papel abre caminho para cair ainda mais, tá bom? Mas enquanto o papel estiver entre esses 16 e estiver entre os 20 aqui, os 19, 20 reais, eu não penso em fazer nada, fico de fora da operação. E Suzano, né? Suzano eu coloquei no radar ontem, mas está um pouco mais longe aí, eu não vou trazer todos os dias para o radar não. Mas é um papel, deixa eu colocar no gráfico semanal que vai ficar mais fácil de ver. É por causa dessa regiãozinha aqui, né? Do papel, onde a gente estava de olho para romper, o papel rompeu, voltou e está novamente nessa briga aí. Eu preciso que rompa esses 10 reais, tá, gente? Rompendo os 10 reais aí fica interessante para compra. Por enquanto, não penso em fazer nada em Suzano também não. Beleza? Matheus, qual a fonte do método que vocês usam? Fonte que você quer dizer é de onde o método veio, o Renato? Só respondendo essa última pergunta do Renato. Isso. Renato, essa fonte do método esse método que a gente utiliza, tá bom? Ele é baseado em suporte e resistência. Suporte, papel bate e volta a subir, e resistência, o papel bate e volta a cair. Isso aqui é princípio de análise técnica, tá bom? E quando eu falo princípio, não é principiante não, tá? É princípio de ser uma das primeiras coisas que surgiu relacionado à análise técnica. Surgiu lá com Charles Down, né? Eu não vou te falar o século nem o ano porque eu não sei, mas Charles Down ele criou isso, ele começou a ver esses padrões e inclusive o índice Dow Jones, que é o principal índice dos Estados Unidos, ele
ele faz menção Dow Jones por causa da teoria de Dow. E ele fala, né, dessa questão da suporte e resistência e tal. E as médias móveis, elas trabalham como rastreadoras de tendência, não só na análise técnica, tá bom? Por exemplo, na faculdade eu estudei uma matéria onde a gente falava sobre, deixa eu ver se eu me lembro o nome da matéria, previsão de demanda. Tá? A gente estudava previsão de demanda e tal. E a gente utilizava a média móvel para... Um dos métodos era utilizar a média móvel para calcular essa previsão de demanda. Tá? E é o que a gente usa aqui. Não é? Pra gente... A questão da demanda, de oferta e demanda aqui, para saber se o preço vai subir, se o preço vai cair. É basicamente isso daí. Ele tem uma relação muito grande. Então é suporte e resistência, que é acompanhado de duas médias móveis aqui que faz essa previsão. E dentro de uma tendência, a média móvel ela trabalha como suporte e resistência, tá bom? E por que as médias móveis de 17,34? Se a gente for gastar um tempo para falar isso daqui, por que são exponenciais, por que são de 17,34, a gente ficaria, sei lá, muito tempo deduzindo cálculos, deduzindo fórmulas aqui para explicar. Mas tem a ver com o Ficube, tá bom? Se você quiser dar uma pesquisada, tem a ver com o Ficube, para achar essas médias móveis aqui que a gente utiliza. Beleza? Acho que deu uma respondida. Quando dá uma olhada no e-mail, Messias. Beleza, eu dou uma olhada lá sim, Leandro. Tá bom? Pode deixar que eu dou uma olhada. Pessoal, é isso aí. Fiquem com Deus. Um ótimo descanso a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, sexta-feira, dia 24, nessa semana. Muito bom. E segunda-feira a gente está de volta. O Osnei acho que já vai estar aqui em Londrina, segunda-feira com vocês. Tá bom? A gente se vê lá. Dúvidas, atendimento@equipetrader.com.br. E até mais. Aproveitem o final de semana. E até segunda-feira. Tchau, tchau.